Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula da semana 7. Nessa semana nós vamos estudar as patologias nos sistemas de pintura. Então nós vamos introduzir o tema, depois nós vamos falar sobre as principais patologias, as principais manifestações patológicas que são percebidas nos sistemas de pinturas. Bom, então tinta é uma composição. Antes de falar das manifestações patológicas, eu vou falar um pouco do que são tintas, do que consiste a pintura, do que é composta as tintas, para que depois então a gente entre nas manifestações patológicas. Então, a tinta é uma composição líquida, viscosa, constituída de um ou mais pigmentos, que eu vou falar mais na frente o que é. Esses pigmentos eles são dispersos em um aglomerante líquido, que é o que dá a consistência líquida à tinta, que ao sofrer um processo de cura, um processo de secagem, quando estendida em película fina, forma um filme opaco e aderente ao substrato. Então isso daqui seria a definição formal de uma tinta. Então observem as palavras-chave pigmentos, que são responsáveis pelas cores, os aglomerantes líquidos, que são responsáveis por gerar a película, por gerar o filme. O filme é aquilo que, quando colocado no substrato, vai gerar proteção para as camadas mais internas, e esse filme ele é aderente ao substrato. Então a pintura em si é um serviço diferente da tinta, que é um material, que emprega um conjunto de técnicas e materiais, inclusive as tintas, mas não são só tintas. A gente tem outros elementos que são utilizados quando a gente fala de serviço de pintura. Então envolve também um conjunto de técnicas. Então existe a forma correta de pintar, mas não é o objetivo dessa disciplina. Nós vamos focar aqui apenas nas manifestações patológicas. Então, as funções de um sistema de pintura. Então basicamente a gente tem duas funções. A gente tem a proteção e questão estética ou embelezamento. Então, são as duas funções principais das tintas. Então, a gente junta essas duas funções aqui. Então, ela tem a função de proteção, de higiene, uma vez que ela vai permitir uma facilidade, vai aumentar a facilidade de limpeza, de conforto visual, questão de iluminação e, consequentemente, psicológico. Então, existem vários estudos que mostram o efeito psicológico nas cores dos ambientes. Questão estética também, aspecto agradável. Então, a gente geralmente sente quando olha uma parede, uma cor que a gente não gosta, a gente sente aquele impacto, aquele choque, simplesmente ao olhar para aquela parede com uma cor que a gente não acha legal. Então, está envolvido ali cores, brilho e textura. Então, tudo isso aqui está dentro aqui da questão estética. Então, proteção do substrato, funções, eu vou falar um pouco mais delas. Então, a proteção do substrato. Então, uma pintura aplicada assume a função de uma camada de sacrifício, porque ela quer estar exposta diretamente às intempéries, que evita a degradação precoce do substrato sobre a qual é aplicada. Seja qual for o substrato, madeira, alvenaria, metal. Em revestimento argamassado, que é aquele que é colocado sobre geralmente tijolos, a camada de pintura vai proteger do esfarelamento e da ação da umidade, reduzindo a absorção de água. Esse aqui é um fator fundamental nas pinturas. Ela reduz a absorção de água e vai inibir o desenvolvimento de fungos e bolores. Uma vez que ela vai reduzir a absorção de água, ela consequentemente vai inibir o desenvolvimento de fungos e bolores. Nos revestimentos de madeira, a pintura ela vai reduzir a absorção de água. Então, ela vai gerar uma proteção adicional contra a ação de intempéries. Então, é muito comum a gente falar em verniz, invernizar uma madeira para proteger da ação da insolação, da ação da umidade, que pode, com o tempo, danificar uma estrutura de madeira. E também a questão dos materiais metálicos que a gente fala na inibição da corrosão, principalmente os ferrosos, que são aqueles mais suscetíveis à corrosão. Então, uma pintura anticorrosiva vai inibir a corrosão. Então, essas seriam as funções da tinta do serviço da pintura. Então, não observe que não é só estética.
a gente deve falar também de toda uma proteção, seja ela mecânica, seja ela relacionada a fungos e bolores, seja ela contra a corrosão e outras mais que a gente comentou. Então, quais são os constituintes básicos de uma tinta? São os básicos, é o que toda tinta tem. Então, a tinta vai ter um pigmento, que são substâncias insolúveis aos demais componentes das tintas, que são os veículos, solventes, etc. E tem como finalidade principal conferir cor e cobertura às tintas. Então, a principal função do pigmento é pigmentar e dar cor à tinta. A gente tem os veículos, que são as resinas, que são formadoras da película da tinta. Quando você coloca uma tinta na parede, forma uma película, que dali, o responsável por aquilo dali são as resinas, ou seja, são responsáveis pela conversão do estado líquido da tinta ao estado sólido, formando o filme ou a película de tinta seca. Então, quando a gente usa a tinta, ela está no estado líquido. Quando ela sofre o processo de cura, ela vai passar para o estado sólido. Então, a gente consegue até descascar a tinta. Por quê? Porque ela mudou o seu estado do líquido para o sólido. E as responsáveis por isso são os veículos, que são as resinas. A gente vai ter os solventes, que são adicionados às tintas para tornar ela mais fluida. Então, algumas tintas são classificadas de acordo com o solvente. A gente tem as insolúveis em água, que requerem solventes orgânicos, como subprodutos de petróleo. São as tintas à base de solvente. E a gente tem as solúveis em água. Certo? Então, ou solúvel em água, ou solúvel em solventes ou óleo. Aditivos são substâncias que são adicionadas às tintas e vão melhorar algumas características, como aumento da proteção anticorrosiva. Então, a gente pode colocar um aditivo de forma que haja uma proteção anticorrosiva. Bloqueadores dos raios UV, com o objetivo de diminuir a perca de cor com o tempo. Os catalisadores de reações, que vão acelerar os processos. Os dispersantes e umectantes de pigmentos e cargas, que vão dar uma pigmentação mais forte. Também a questão da melhoria de nivelamento. Então, para que você tenha um nivelamento no revestimento, na parede. Então, uma vez falado do que é a tinta, da sua função e dos seus principais componentes, como eu falei, isso não é o objetivo da nossa disciplina, a gente vai focar agora mais nas manifestações patológicas em pinturas. Então, vou falar aqui das principais. Então, começar falando da eflorescência, que geralmente ocorre quando a pintura é aplicada sobre uma superfície argamassada que ainda está úmida, que ainda está molhada, que ainda não secou completamente. Então, o princípio, a origem seria a dissolução dos sais, então observa a palavra sais, presentes na argamassa, então isso aqui é um mecanismo, né? Ou nos componentes cerâmicos ou provenientes de contaminações externas. Então, simplesmente é uma argamassa que pode estar rica em sais a partir da areia utilizada. Seu posterior transporte pela água através dos mais variados materiais porosos. Então, geralmente a porosidade é um problema na construção civil, porque ela é um meio de transmissão de várias doenças, de várias manifestações patológicas. Então, uma delas é a eflorescência. Outra causa também seria a não eliminação das eflorescências anteriores. Você tem lá o problema da eflorescência e você simplesmente vai lá e reaplica a tinta e isso não vai acabar com o problema. Então, geralmente são essas manchas, os sintomas são essas manchas esbranquiçadas, certo? A partir da precipitação desses sais que vão até a superfície através da porosidade dos revestimentos. Ok? Então, esse aqui é o sintoma. Prevenção, que é a profilaxia, é aguardar o endurecimento total e a secagem da argamassa de revestimento. Por quê? Porque a água é um fator muito importante na eflorescência. Então, a gente está aguardando a secagem total, o endurecimento, e a aplicação de selador, que vai impedir também esse transporte, vai fechar os poros. A gente vai ter aí uma prevenção desse fenômeno da eflorescência. O tratamento, a terapia, a gente vai eliminar infiltrações, a gente vai eliminar qualquer fonte possível de água ali naquele lugar. Então, infiltrações, a gente vai aguardar a secagem da superfície, né? Então a gente vai na raiz do problema. Uma vez resolvido, a gente impermeabilizou, a gente resolveu a questão da infiltração. A gente vai aguardar a secagem da superfície. Então, o serviço tem que ser feito, não pode ser feito na chuva, né? Se for um ambiente externo.
raspar a superfície afetada, a gente vai raspar a superfície afetada e vai aplicar uma demão de fundo preparador de paredes, que é um produto que você encontra facilmente nas lojas de materiais de construção. Ok? Então aplicar uma demão de fundo preparador de paredes e então você vai poder colocar agora a nova demão de tinta. Então temos também a saponificação, que são manchas que aparecem nas superfícies pintadas, certo? Aqui é um mecanismo, então manchas, eu vou mostrar mais na frente as imagens, provocando retardamento indevido da secagem dos esmaltes e tintas a óleo, né? Como eu falei, existe em relação às tintas, aos solventes, a gente tem aquelas que são solúveis a água e outras a óleo, deixando a superfície pegajosa, simplesmente não seca, certo? E o fato de não secar vai provocar essas manchas que eu vou mostrar mais para frente. E aí vai promover o descascamento e destruição da tinta PVA, que é um tipo de tinta. Então, temos aqui, ó, isso daqui ela ainda está úmida, certo? E ficam essas manchas e fica também essas sobressaliências aqui na pintura. Então é causado pela alcalinidade natural do cal, né? O cal ele é alcalino, tem um pH acima de 7. E do cimento também, como eu falei para vocês, o cimento ele é bem alcalino, para evitar o fenômeno da corrosão, né, nas aulas passadas. O hidróxido de cálcio é responsável por dar a alcalinidade do cimento. Então, que compõe o reboco. Então essa alcalinidade, tanto do cal quanto do cimento, na presença de certo grau de umidade, reage com a acidez, características de alguns tipos de resina. Então as tintas, algumas são ácidas, algumas resinas, e essa reação da alcalinidade com a acidez vai gerar uma reação de neutralização. Isso vai gerar alguns problemas aqui na nossa parede. Então a gente previne. Se for um reboco novo, a gente aguarda a sua cura, secagem no mínimo 30 dias. Olha, observe aqui, ó, 30 dias. Então isso é a prevenção. Na prática, as pessoas geralmente não cumprem esses 30 dias, certo? Então, água é um problema, a gente tem que esperar secar completamente. A água, eu sempre falo isso nas aulas, tirando, obviamente, a água que a gente utiliza nas instalações hidráulicas, a água é uma coisa que a gente não quer, é um problema. Então a gente espera secar, a gente tira a água, a gente impermeabiliza, a gente faz dutos, drenos, a gente faz tudo para que a gente não tenha água na construção civil, certo? Então reboca, espera 30 dias, faz a pintura. Fazendo isso, a gente já é muito difícil ter a saponificação. E a terapia, que é quando já o problema já está lá, a gente remove a tinta com o uso de água raiz, que é uma alquídica, que é bem forte. Então a gente vai tirar com esse produto, escova de aço, espátula e lixa. Então a gente vai tirar de verdade a tinta, certo? Não vai fingir que vai tirar não, vai tirar de verdade. E a gente aplica uma demão de fundo preparador de parede, para ver se a gente consegue eliminar esse problema. Então tá aqui, ó, outra foto mostrando a saponificação. Simplesmente não seca, ela não adere bem também, porque não seca, e a gente consegue remover a nossa pintura. Nós temos também a criptoeflorescência, que possui o mesmo mecanismo da eflorescência, porém dá-se com a formação de grandes cristais. Então, a grande mudança é isso aqui, ó, são grandes cristais de sais solúveis que se fixam no interior da parede. Então, inclusive, essa é a grande diferença da criptoeflorescência para a eflorescência. A eflorescência ela acontece na superfície, enquanto a criptoeflorescência ela acontece em camadas mais internas. No caso aqui, ela se fixa no interior da parede. Então, ela vai aumentar o volume e vai provocar a desagregação dos materiais. Então o mecanismo de degradação é o seguinte: existe uma fonte de infiltração, mais uma vez, o problema é água. A água ela vai penetrar e a água é extremamente reativa com praticamente tudo, quase tudo é solúvel em água. Então ela vai dissolver alguns sais por onde passa e atinge a película da tinta, certo? Então ela vai se movimentando até sair na superfície. Então essa reação, encontrando a película de tinta, a água não transpassa de forma líquida e acumula-se na interface tinta-argamassa. Ela vai gerar uma pressão na tinta, podendo gerar bolsas de água.
certo? Então tá aqui, ó, foto já criptoeflorescência, mostrando aqui justamente essa reação que acontece entre a tinta e a argamassa. A água evapora e transpassa a película de tinta, deixando os sais na forma pulverulenta. Então, como a água chegou na superfície, ela vai evaporar, ela vai transpassar a película de tinta e vai deixar os sais na forma pulverulenta. Então, olha aqui, ó, observem a presença dos sais. Com o tempo, a película de tinta desgruda e sofre um processo de saponificação. Lembra? Aquela decomposição ficando rígida e quebradiça. Então, a gente pode ter combinações de problemas quando a gente tem a presença de água, né? Como aconteceu em camadas mais internas, a gente tem aqui a criptoeflorescência. A gente tem também o desagregamento, que é o descascamento da pintura da superfície juntamente com partes de reboco, tornando esfarelado. Então a tinta é destruída. A causa do desagregamento ocorre quando a tinta é aplicada sobre a superfície de reboco novo, mais uma vez tem a ver com água, não curado, ou quando há infiltração de umidade. Então, mais uma vez, o problema é água. Então, o desagregamento é fácil. Quando você vai lá, a pintura está seca já, mas você simplesmente consegue remover os pedaços dela. Ela está completamente solta assim em relação ao substrato, você consegue tirar facilmente, justamente porque existe uma fonte de infiltração de umidade. Então ela desagrega muito facilmente. Prevenção: impermeabilizar o substrato. Obedecer os prazos de secagem do reboco, aplicar o selador. Então a aplicação do selador também é um elemento muito importante. Uma vez que o problema já esteja acontecendo, a gente vai fazer a terapia, tratamento, a gente vai reparar as partes soltas até a alvenaria. Impermeabilizar a alvenaria, onde você vai tirar tudo, até a alvenaria, reboco, bolso, chapisco. Impermeabiliza a alvenaria com argamassa polimérica, que é uma argamassa bem impermeável. Refaz o revestimento completo com aditivo impermeabilizante. Usa argamassa polimérica, usa aditivo impermeabilizante. Corrige as imperfeições profundas do reboco, aplica 1 ou 2 demãos de fundo preparador de parede e aí coloca a tinta novamente. Outro problema seria o bolor, que são manchas que aparecem na superfície devido à proliferação de micro-organismos, são os fungos, em condições favoráveis, umidade, baixa insolação, baixa ventilação. Causa: constitui-se um grupo de seres vivos vegetais, então são micro-organismos, que proliferam em condições favoráveis, principalmente em climas quentes e úmidos, mal ventilados, mal iluminados, produzem o escurecimento da película da tinta decompondo-a. Então, o bolor, ele decompõe o material, não é só uma mancha não, ele vai acabando com o material. Então tá aqui, ó, quem nunca viu o bolor. Então o bolor está associado geralmente a ambientes quentes e úmidos, baixa insolação, baixa ventilação, e ele se prolifera muito rapidamente. Então isso aqui são micro-organismos, são organismos vivos. Então a gente previne fazendo o quê? Impermeabilizando o substrato e controlar os vazamentos. Então é muito comum quando tem lugares onde chove e as lajes não são impermeabilizadas, a cobertura não está impermeabilizada e a água acaba entrando pela parede, para a parte interna da parede do ambiente, e isso vai gerar bolor, se houver condições favoráveis. O tratamento consiste na lavagem da superfície com uma solução de água sanitária. Então, como a gente está falando de micro-organismos, então a gente vai eliminar através do uso do cloro, né, que está presente na água sanitária, na proporção de 1:1, molhando constantemente a superfície com a solução durante um período de 6 horas. Enxaguar a superfície com água em abundância, deixar secar, repintura. Então eu considero até relativamente simples, talvez um pouco longa, mas a gente não precisa ir em camadas mais profundas do revestimento. Temos o descascamento, que acontece quando a pintura é executada diretamente sobre superfícies pulverulentas, pó. Como? Caiação, que é quando você utiliza cal, pinta uma parede com cal. Partes soltas, reboco novo não selado. Ou
gesso. O gesso ele tem um pozinho, isso pode gerar descascamento. A causa, a aderência da tinta sobre a superfície não é boa, sobre a superfície pulverulenta, ocasionando o descascamento. Então, tá aqui um sintoma. Acontece que algumas manifestações podem parecer uma com a outra, então é preciso fazer uma investigação para realmente descobrir qual a verdadeira causa. Então a prevenção é lixar o substrato, tirar o pó através de uma lixa, limpar, aplicar o selador em relação aos poros para que a gente não tenha influência da água, aplicar a massa corrida, lixar, limpar a parede e aplicar as demãos de tinta. Certo? Então, observar se o substrato está pulverulento, se tem pó. A terapia consiste na raspagem ou escovar a superfície até a remoção total de partes soltas ou mal aderidas. Então, olha o problema aqui. Aplicar 1 ou 2 demãos de fundo preparador de paredes ou de gesso, no caso, superfície de gesso, e repintar. O enrugamento, a causa, ocorre quando se aplicam demãos de tinta demasiadamente espessa, ou quando a aplicação é feita sobre a superfície ou em ambientes com temperatura excessivamente quente. É um problema, né, em alguns lugares. Então, ter cuidado com a temperatura, para que não esteja muito quente, e também com a espessura do revestimento. Então, quando a gente tem essa espessura muito grande, várias demãos com espessuras muito grandes, com o uso excessivo de tinta, a gente pode ter o enrugamento, que tem um sintoma com esse aspecto aqui. Para prevenir, a gente tenta aplicar a tinta em um ambiente com temperatura amena, complicado, na cidade de Mossoró, e verificar a diluição correta. Mas a gente pode controlar a questão da diluição. Então, no rótulo do produto, a gente vai conseguir ver qual é a diluição correta. A terapia consiste em remover toda a tinta e aplicá-la novamente, ou seja, refazer tudo, seguindo a recomendação de diluição contida na embalagem. Então, observar a recomendação de diluição. Temos também o escorrimento. Nós temos a causa do escorrimento. Irregularidades locais, então são mais pontuais, na espessura de uma película, causadas pelo movimento descendente de um produto de pintura. Eu digo, talvez esse seja a patologia mais comum em pinturas, principalmente para pintores que estão começando, que tem pouco tempo de experiência. De um produto de pintura durante a secagem na posição vertical ou inclinada. Então, paredes, você vai começar a perceber um escorrimento, e isso daqui é a foto do sintoma. Então, a prevenção é controlar a diluição, então é não exceder a quantidade de solvente, que é o contrário aqui do problema do enrugamento, que quando você utiliza muita tinta, e aqui é quando você utiliza muito solvente. A terapia, após seco, lixar o local escorrido, preparar a tinta corretamente, com as condições de diluição adequadas, e repintar. E por último, nós temos a formação de crateras, que é o aparecimento numa película de pequenas depressões circulares, bem parecidas com crateras, que persistem após a secagem. Então está aqui as imagens mostrando essas crateras. A causa, presença de contaminantes na mistura, como ar, óleo, fibras, gasolina, querosene e incompatibilidade química. Então observem a similaridade dessa manifestação patológica com as vesículas que a gente tinha lá nas argamassas, devido à presença de excesso de ferro, de matéria orgânica, de materiais de contaminantes. E aqui a gente também tem esse problema. Quando a gente tem contaminantes na mistura, a gente vai ter esse tipo de problema, que no caso aqui é a formação de crateras. Então, para prevenir, a gente deixa o reservatório de tinta fechado e não utiliza o pincel para outros materiais. A gente não usa ele para diversos fins, utiliza só para pintura. E a terapia, caso o problema já esteja flagrante, é lixar, limpar e lavar ou remover a seco. Em seguida, fazer uma preparação adequada da superfície e, por fim, realizar a repintura de forma adequada, com um pincel adequado, com a trincha ou rolo adequado, tendo cuidado também de deixar
lá o galão de tinta fechado para que a gente não tenha a presença de contaminantes.